Não tem PowerPoint, é só Power. E vamos lá. Levítico capítulo 16. Quando você achar, você diz amém, por favor. Só para eu ter noção que você está comigo. Se você não achou, fale misericórdia. Se você não falar nada, eu vou achar que você está esperando só a pipoca lá fora. Mas não vai ter. Hã? Levítico 16, nós vamos ler a partir do verso 29. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Verso 30, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Se nós continuássemos lendo, nós veríamos que a palavra expiação aqui, ela vai aparecer algumas vezes seguidas, e quando eu comecei a ter um pouco de entendimento do assunto, não posso dizer para você que entendo muito, mas faz quase 30 anos que a gente procura celebrar as festas nas datas certas e buscando cada vez mais revelação do Senhor. Eu entendi que Yom Kippur, dia da expiação, ele está ligado a algo muito mais do que apenas um dia. Por isso, o nome dessa mensagem, eu gostaria que você anotasse, se você gosta, ou guardasse no coração, é Yom Kippur e Apocalipse. Eu queria fazer uma viagem com você do Yom Kippur até Apocalipse nos próximos minutos. E eu queria que você pensasse na cabeça, por exemplo, de um jovem que nasce no judaísmo. Porque nós nascemos num país bonito por natureza, abençoado por Deus. Alguém diga aí que beleza. Amém? Nosso país é abençoado, não tem furacão, não tem terremoto. Alguém diga aleluia. Porém, nós temos que pensar que tem pessoas que nasceram com a cultura diferente da nossa. Nós nascemos num país onde, logo na descoberta, as caravelas chegaram, a Bíblia chegou, ainda que fosse debaixo de um catolicismo e de algumas estruturas que nós temos o costume de compreender que elas não são bíblicas, mas a Bíblia chegou aqui em 1500. E facilmente qualquer pessoa já ouviu falar de Jesus, Maria e José, sim ou não? Sua sogra, sua avó, seu tio. Mas pense num jovem judeu que nasce fora desse contexto, sempre perseguido por questão religiosa e étnica. E esse jovem tem uma experiência com o Messias, Jesus. E a vida inteira ele aprendeu que em Yom Kippur deveria se jejuar, deveria se afligir a alma, não poderia nem engolir a saliva, os menos tradicionais por 25 horas, os mais tradicionais jejuam 10 dias, e os ultra-ortodoxos 40 dias, do primeiro dia de Elul até o dia 10 de Tishrei. Inclusive hoje já estamos em 10 de Tishrei, desde a viração do dia, que é o 7º mês. Porém, surge uma dúvida na cabeça desse jovem, porque ele está indo, imagine você num carro com esse jovem, indo para uma reunião onde ele vê uma placa na porta de uma igreja falando que o sangue de Jesus é suficiente para a expiação dos nossos pecados. Quantos acreditam nisso? Que o sacrifício de Jesus é suficiente. E esse jovem, ao ver essa placa, começa a pensar. E depois ele se depara com a realidade de sua família, onde tem um dia chamado Yom Kippur,
que aponta para um dia de sacrifício, porém, desde o ano 70 depois de Cristo, não se tem mais sacrifício porque não tem templo. Pensa numa bagunça na cabeça desse jovem. Porque o Kippur, a expiação, só pode ser feita com sacrifício, desde Gênesis. Quando o homem peca, o primeiro Adão, Deus mesmo providencia um sacrifício e cobre esse homem com peles de animal que morreu. Sim ou não? A partir disso, em Bereshit, em Gênesis, você começa a ver uma sequência de que todo culto só poderia ser aceito com sacrifício. Sim ou não? Você está acompanhando aqui a jornada? Lá no Gênesis, Deus estabelece o sacrifício. E você vai ver, ao longo dos anos, as culturas fazendo a mesma coisa, até que vai chegar em Êxodo, Deus coloca os moedim, diga moedim, as datas determinadas, no tempo determinado e locais determinados, as festas. E ele estabelece 7 celebrações em 3 festas. Na primeira grande festa, diga Páscoa, Pessa, ele estabelece a morte do cordeiro, a Páscoa propriamente dita, a passagem. Esse cordeiro se torna, depois de unigênito, primogênito, por isso, desde então era a festa das primícias, Hag Bakurim, e depois vem, dentro da mesma grande festa, a terceira celebração, Hag Hamatzot, os pães ázimos. Ou seja, Jesus morre e ressuscita, Jesus é o cordeiro que morre, o Pascal. Jesus é o primogênito entre os que vencem a morte dos irmãos, é o Bacurim, e Jesus é o pão sem fermento que desceu do céu. Ele cumpre as 3 celebrações dentro da festa de Pessah. Tudo bem? Daí, na segunda festa, ou quarta celebração, você tem Pentecostes, onde você tem mais sacrifício para o quê? O penhor da promessa, onde o homem e a mulher precisavam ter as leis. Leis para se preparar, leis para ficar santo, leis para andar de acordo com a vontade de Deus. Eu estou falando de Velho Testamento, por favor. E depois, então, vem as outras 3 celebrações, a última grande festa, começa com Yom Teruah, festa das trombetas, anunciando, prepara o teu coração, o noivo está se aproximando. Depois, Yom Kippur, que pode ser interpretado de várias maneiras. Uma delas, o dia da lavagem da noiva, o dia que a noiva é limpa, o dia do banho da noiva, o dia que a noiva se prepara, mas também pode ser o tribunal, onde toda sentença que era contra a noiva é retirada. O dia do reset, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí, então, 5 dias mais tarde, vem a festa das trombetas, 7 dias e um 8º dia de grande celebração. Perdão, de tabernáculos, onde você tem as bodas do Cordeiro, onde você tem em tabernáculos o sumo sacerdote nos apresentando o Pai, e tem um 8º dia de grande celebração, onde é um novo começo, ou alguns apontam para o milênio. Está comigo ainda, senhor não? Então pensa na cabeça de um judeu que passou a vida inteira olhando isso, e na festa agora dos tabernáculos, é a festa que mais sacrifício você tem. Em Yom Kippur você tem os 2 bodes, você tem uma sequência de sacrifícios. Quando chega em tabernáculo Sukkot, você tem um monte, 70 bezerros, 70 isso e vai. São milhares de sacrifícios. O maior tempo de sacrifício e oferta, e eu posso te dizer, o melhor tempo para ofertar é agora. Eu acho que você não me entendeu. O melhor tempo para ofertar é agora. Porque todas as festas, elas apontam para a colheita. E existe uma estação entre Pentecostes e Tabernáculos, que é o que a gente chama de entre-safra. Ou seja, não tem colheita. Quantos aí nos últimos 3 meses passaram alguma luta financeira? Ninguém? Então, por favor, vamos lá, venham pôr as mãos na cabeça dos que passaram. Quem passou algum aperto financeiro nos últimos 3 meses? Pois é, porque, biblicamente, esse é o tempo que não tem colheita. Porém, agora chega o tempo da maior colheita. E esse é o tempo do maior investimento. Existem algumas razões para se ofertar num dia como hoje. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente não se perder, mas dentre as razões para se ofertar
em Yom Kippur, uma delas é pela gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Diga gratidão. Isso é o tzedakah, que é a oferta de caridade, ou o que nós chamamos de oferta de justiça e misericórdia, que é a oferta que você dá para a viúva, a oferta que você dá para o necessitado, para o órfão, para o estrangeiro. Segundo motivo para se ofertar é pela expiação dos pecados, gratidão pelo Cordeiro que é suficiente por nós. Um terceiro motivo para se ofertar é por purificação. Quantos aqui já gastaram dinheiro errado? Compraram o que não era para comprar? Ou seja, é uma oferta de remissão para que você se conserte e não mais gaste o dinheiro errado. E eu poderia passar a noite aqui te falando 70 motivos para ofertar em Yom Kippur. Mas o principal deles é um reset, onde o Senhor zera a conta. Agora pensa comigo na bagunça da cabeça do judeu. Não esqueci do judeu. Que talvez você esteja falando, ele já se perdeu. Não, não me perdi, nem vou me perder. Na cabeça de um jovem judeu que está conhecendo o Messias, existe uma baita bagunça. Porque nós cristãos, a maioria, não celebramos Yom Kippur. Quantos concordam comigo? Se você for em 100 igrejas hoje em São José dos Campos, talvez uma meia dúzia de 3 ou 4 esteja celebrando Yom Kippur. Sim ou não? Quantas pessoas viram um anúncio de Yom Kippur numa igreja em São José essa semana, hoje? Ou seja, nós temos a expiação, mas não temos o dia. E o judeu tem o dia, mas não tem a expiação. Porque eles não podem sacrificar e não acreditam no sacrifício. Diga, que bagunça. Ou seja, nós cremos que Jesus é suficiente, mas não paramos para celebrar o grande sacrifício dele. Porque em Yom Kippur, algo aconteceu e nós vamos ver isso. E em Cristo se cumprem todas as coisas. Para nós cristãos, e graças a Deus que nós aqui somos cristãos diferentes, já há mais de 30 anos, nós cremos que tem o dia e tem a expiação. Estamos celebrando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode aplaudir o Senhor, por favor? Pensa comigo uma coisa. No ano 70, o templo foi destruído. E algo aconteceu. Eu só estou falando isso porque minha esposa pediu para eu explicar, e eu vou explicar daqui a 10 minutos. Mas como eu não quero ter que pedir perdão para mais uma coisa, ou mais uma pessoa, eu já comecei a explicar. Obrigado, meu amor, mas está escrito aqui, vou esquecer não. Quantos concordam que essa bagunça um dia vai acabar? Romanos capítulo 11, que é uma das bases desse ministério, um dia Deus vai reenxertar o povo hebreu e juntos, judeus e gentios, juntios, formaremos uma só noiva. Então Jesus virá. Posso ouvir amém? O que fazer então? Nós cremos no sacrifício da nova aliança. Lá em Hebreus, abra sua Bíblia, por favor, se você pode. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 15, vai falar que Jesus estabeleceu a nova aliança. Para termos o dia e a expiação, diga dia da expiação, ou seja, para termos os dois, não sermos o povo que só crê na expiação, mas celebra o dia, e não sermos o povo que só tem o dia, mas não tem a expiação, nós precisamos crer na nova aliança ou sacrificar. Como não se pode sacrificar mais, e eu já vou explicar isso, minha esposa está ansiosa para que eu fale, só podemos crer na nova aliança. Por isso mesmo, verso 15 do capítulo 9 de Hebreus, ele, diga Jesus, Yeshua, o Messias, é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados.
O autor aos Hebreus deixa claro, então, que Jesus é o mediador de uma aliança eterna, de uma aliança mais poderosa. Seria, por acaso, que os sacrifícios pararam no ano 70, logo depois da morte e ressurreição de Jesus? Pense comigo, Jesus morre de uma vez por todas pela humanidade inteira, ressuscita, vence a morte, toma as chaves, entrega a autoridade para os discípulos, sopra o Espírito Santo, sobe, 10 dias depois, Pentecostes, ou seja, Jesus anda 40 dias aqui na terra ainda, 50 dias depois da sua morte, ele ressuscita, ou melhor, ele sobe no 40, no 50 o Espírito Santo vem, diga Pentecostes, diga Shavuot. O que acontece? Logo em seguida, algumas décadas depois, o templo é destruído. Por que o templo é destruído? Por vários motivos, mas um deles não seria esse, que a expiação já estava pronta? Porque o templo é o único lugar aonde o judeu poderia sacrificar. Porque para sacrificar tem que ter templo, para sacrificar tem que ter os Cohen, ou os Kohanim, para sacrificar tem que ter os levitas. E para sacrificar, de novo agora, além de ter templo, de ter os Cohen, de ter os levitas, você precisa da novilha vermelha. A novilha vermelha já tem. Está tudo preparado para se fazer o terceiro templo. E os sacerdotes estão sendo treinados, os levitas. E a palavra de Deus fala desse último templo, onde ele será profanado mais uma vez, onde anticristo e companhia limitada vão se manifestar. Beleza, mas vamos voltar para cá. Então não é o acaso que não há mais sacrifício, porque o sacrifício já aconteceu. Yom Kippur eu chamo de relógio profético. Diga relógio profético. Por que relógio profético? Yom Kippur aponta para todos os mistérios do passado e do que está por vir. Como assim, Maurício? Se você olhar para a celebração de Yom Kippur, você vai encontrar cada detalhe de tudo que aconteceu. Eu acabei de fazer uma live agora às 6 horas da tarde, 6h20 mais ou menos, onde eu mostro o homem saindo do Éden e por onde ele sai. Então, para ajudar você, digamos que na sua frente seja o norte, atrás de você é o sul, então na sua direita é o quê? Diga oriente. E na sua esquerda é o ocidente, correto? Então, isso quer dizer que se aqui fosse o jardim, o dia que o homem expulso foi do jardim, ou seja, Deus tira o homem, ele sai pela porta do oriente. E nessa porta do oriente, Deus coloca querubins e uma espada flamejante. Está comigo ainda, senhor? Perfeito. Aí Deus, então, estabelece um tabernáculo e depois um templo. O tabernáculo e o templo estavam exatamente nessa posição, onde a porta de entrada fica no oriente. A tribo que fica na frente da porta do átrio é a tribo de Judá. Por isso está escrito em Salmo capítulo 100, verso 4, entrando por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. Porque a tribo de louvor é Yehuda, Judá. Então aqui você entra, entra no átrio. E aí sacrificava, levava o animal. Aqui, diante do altar de sacrifício, você apresentava o animalzinho, o sumo sacerdote pegava aquilo e levava o sangue. Os animais sacrificados, voltava todo mundo para casa. Porém, os sacerdotes, o sumo sacerdote, entrava pela porta do oriente e ia até o lugar santo. Mas o sumo sacerdote, uma vez por ano, passava por um... Começa com V, termina com U. Um véu. E nesse véu tinha um desenho de querubins. Abre a sua Bíblia em Êxodo, você vai ver isso. O sacerdote passava, o povo vinha até o átrio, os sacerdotes e levitas vinham até o lugar santo, mas o sumo sacerdote entrava no lugar santo passando pelo véu. Nesse véu tinha desenho de querubins.
Maurício, onde está a espada? Se o sacerdote tivesse em pecado, ou se o povo não tivesse sacrificado de maneira correta, o sacerdote morria. Deus recria, e se você pega todos os símbolos do tabernáculo e todos os símbolos do templo, você vai encontrar as coisas que existiam no jardim. O que existia no jardim? Árvores. Do que era feito o tabernáculo? Madeira. O que tinha no jardim? Animais. Do que é coberto o tabernáculo? Pele de animal. E o que Deus pôs na porta do jardim? Querubins. Não tinha apenas querubim lá no véu, mas tinha querubim nas cortinas, tinha palmeiras nas cortinas, tinha romãs e tinha um monte de desenho de árvores, e o tabernáculo e o templo é um caminho de volta para o jardim. Isso significa que ao comer dessa mesa, ao beber dessa mesa, você está entrando por um caminho novo e vivo, aonde você não é apenas pegar um suquinho de uva e tomar um pãozinho sem fermento, você está fazendo um caminho de volta para o jardim, que é uma dimensão profética. Agora, tudo isso só pode acontecer porque houve o Quipur. O sumo sacerdote, de uma vez por todas, entrou e rasgou. Peraí. Calma, sem ansiedade profética. Diga, Yom Kippur, relógio profético. Em relação à salvação já se cumpriu. Quantos concordam comigo? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Mas quanto à profecia ainda não se cumpriu. Maurício, como que ainda não se cumpriu? 1948, Israel começa um período de Techuvá. 1957, então, eles vão e retomam um lugar. 1967, eles retomam a esplanada do... Começa com tem, termina com plo. Esplanada do templo. E ali na esplanada do templo, eles celebram, tem festa, tem vídeo. Diga Techuvá. Quando aconteceram esses atos? Todos em Yom Kippur. Quando foi a Guerra dos 6 Dias? A volta de Yom Kippur e Tabernáculo. E a profecia está se cumprindo. Volta comigo para Levítico capítulo 23, por favor, para você entender os moedim. Shabat é um dia de estudo, é um dia de você crescer no conhecimento de Deus para poder aplicar coisas na sua vida. Todas as vezes que você tomar a ceia a partir de hoje, não coma levianamente, mas lembre-se, você está entrando por um caminho novo e vivo e retornando ao jardim. Porém, hoje é o dia, diga, hoje é o dia, onde o Senhor fez um reset. Sabe o que é isso? Eu tenho a oportunidade de entrar e ter todo o meu ser, espírito, alma, corpo, mente, emoções, raciocínio, células do corpo, finanças, relacionamento, tudo restaurado. Você só não vai ter relacionamento restaurado com quem não quiser. Por isso que a Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. Quem não quiser ter paz com você, que Deus tire do seu caminho. Pronto, simples assim. Eu e você precisamos compreender esse caminho. Lá no verso 2 do capítulo 23 diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor, diga os moedim. De quem são as festas? Do Senhor. Que proclamará, são santas convocações. São estas as minhas festas. De quem são as festas? Do Senhor. Não é dos judeus, não é do evangélico, não é do católico. É de Deus. Moedim, lugar e tempo determinado. Quando você caminha por isso aqui, e você caminha pela restauração do povo de Israel, você vai vendo todos os grandes atos, guerras e conquistas e reconquistas de Israel, todos à volta de Yom Kippur. Agora, você já aprendeu que para ter sacrifício precisa de templo, levita, sacerdote e bezerro vermelho. Correto? E você também já leu em alguma vez na Bíblia que quando tiver esse terceiro templo vai vir profanação, vai vir um monte de coisa. Qual uma coisa que não está escrito explicitamente
Mas está na nossa cara. Para isso acontecer, porque para Israel reconstruir o templo, Israel precisa pegar a esplanada do templo. Hoje a esplanada do templo é propriedade muçulmana. Quantos concordam comigo que é só uma guerra para poder pegar de volta e fazer o templo? Porque senão já estava feito. O que tem na esplanada do templo hoje não é um templo. O que tem na esplanada do templo hoje é uma mesquita. E poucas pessoas agora podem entrar que não são muçulmanas. Até por uma questão de proteção. Nós temos um amigo chamado Ray Hughes, ele escreveu um livro chamado Som do Céu, Sinfonia da Terra. Ele foi um dos últimos cristãos contemporâneos que teve o direito de fazer 3 dias de adoração na esplanada do templo a Jesus. E sabe por que os muçulmanos deixaram? Porque eles falaram, vai ser uma afronta contra os judeus. Mal eles sabiam que Jesus estava sendo entronizado ali. E o templo precisa vir. Então tem certas orações que a gente tem que realmente fazer, como a pastora bem fez, que o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda Israel. É a menina dos olhos do Senhor. Porém, que a guerra vai ter que acontecer, vai. É triste pensar que talvez a gente não possa mais subir a Jerusalém por muitos anos. Eu vejo o pessoal anunciando caravana, eu falo, Jesus. Só se chamar o rapaz que pegou em 3º lugar lá na eleição de São Paulo, para subir o monte junto. O pico. Gente, levar o povo para Israel hoje é insanidade. Não tem como. Nós estamos às vésperas de algo muito terrível e tremendo que está para acontecer. Terrível porque vai ter guerra. E tremendo porque o fim está chegando. Entendendo o calendário e os fins dos tempos. Na tradição civil de Israel, ou seja, o calendário mais antigo que o povo já usava, Yom Kippur está no 10º dia do começo do ano. Todo mundo ouviu dizer que o ano de Israel mudou agora para 5.785, sim ou não? Ou seja, nós estamos no início do ano espiritual, não, do início do ano civil. Então, para Israel, Yom Kippur é o começo do ano. Perfeito? E para nós? Porque a Bíblia diz em Êxodo 12:2 que o calendário começa no mês da Páscoa. Então, para nós, Yom Kippur é na segunda metade do ano. É no meio para o fim do ano. Para o judeu, ele aponta para o começo. Para nós, aponta para o fim. Guarda isso para o fim. O que se faz em Yom Kippur? Nós lemos o primeiro texto hoje. Afligireis a vossa alma. Abre lá em Oséias capítulo 3, verso 4, por favor. E ó, eu já passei da metade. Para quem fica ansioso. Que agora não tem número, ele está no número 2, em qual ponto que ele está? Hoje é aquela pregação do suspense, que é mais um ensino do que uma pregação. O que se faz em Yom Kippur? Aflige a alma, confessa pecado. O que aflige a alma? É você se arrepender até doer. É você se arrepender até você se sentir mal pelo que você fez. Não é aquele pedido de perdão que você já faz planejando que vai pecar de novo. Que é tipo, o perdão da segunda-feira à noite porque não começou a dieta e fala que vai começar a semana que vem. Não. Afligir a alma é chorar, é doer. Lá em Oséias 3:4 diz, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou até mesmo os ídolos do lar. Do que está dizendo de Israel hoje? Israel não tem templo, não tem sacerdócio. Pensa comigo. Israel não tem templo, Israel não tem sacerdócio, Israel não tem rei.
Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, seu rei. Peraí. Davi já morreu, queridos. Quem é o que ia sentar no trono de Davi? O Messias. Então está dizendo que um tempo, 4, eu não estou dizendo que Jesus volta em 2025, pelo amor de Deus. Não tirem do contexto minha pregação, meu ensino. Mas aqui, o verso 4 termina dizendo da estação que nós estamos. E o verso 5 fala que eles vão se tornar, diga techuvá, vão se tornar, vão buscar ao Senhor. Vão buscar o Davi, seu rei. Nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. O nosso justo Messias está esperando esse dia, onde o povo agora não vai voltar apenas para um pedaço de terra no Oriente Médio, mas no meio da guerra vai se voltar para ele. Quantos aí sabem o que se lê numa sinagoga hoje? Um dos textos que se lê hoje, Yom Kippur, na sinagoga, presta bem atenção. Nosso justo Messias nos deixou e não temos ninguém que nos justifique. A nós, nosso pecado, ou leve o jugo das nossas transgressões. Pois em Yom Kippur, Ele leva nossos pecados e transgressões. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Ele leva nos seus ombros o peso do nosso pecado. Somente por suas feridas seremos perdoados e sarados de nossas iniquidades. Hoje, no mundo inteiro, nas sinagogas, se lê esse texto. Por quê? Porque Deus nos amou. Deus cegou o entendimento dos judeus para que nós pudéssemos ser salvos. Isso está no livro das orações do povo de Israel no dia de Yom Kippur. Na tradição judaica. Sabe outra coisa que se faz no dia de hoje? Quantos já viram uma sinagoga que tem uma arca, que é um armário? Esse armário ou tem uma portinha dupla que abre assim, ou tem uma cortina. Quantos já viram isso? Sabe o que acontece hoje em Yom Kippur? A cortina, diga o véu, é aberto. Espera aí, o véu foi rasgado no dia que Jesus morreu. Sim ou não? E Jesus é a lei que sai de Jerusalém. Que mitzion tetse Torá, de Sião sairá a lei. O véu foi rasgado. Vamos tentar entender isso aqui. Alguém sabe o que significa desvendar? Tirar o véu. Correto? Tirar o véu é desvendar. O que é desvendar? Diga revelar. Mas revelação de quem ou do quê? Abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, verso 1, por favor. No dia de Yom Kippur, o véu é rasgado, o véu é aberto. A Torá, o verbo, é apresentado. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Quem achou diz amém. Revelação de que Deus lhe deu para mostrar que aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Diga, o véu já foi removido. Agora, alguém diz para mim como é que chama véu em grego? Calúpsis. Como é que fala tirar o véu ou remover o véu em grego? Apo, retirar. Calúpsis. Ó, Madu, é melhor subir.
está ficando bom demais. Quem está se divertindo? Yom Kippur se abre uma janela de oportunidade para que seja tirado de você o véu da amargura, porque a amargura te cega. Em Yom Kippur se abre uma janela de oportunidade para tirar de você o véu do pecado, porque o pecado te separa de Deus. Em Yom Kippur se abre uma janela de oportunidade para tirar o véu da iniquidade, que distorce as suas maneiras de andar, de pensar, de sentir. Em Yom Kippur se abre uma janela de oportunidade para endireitar os seus passos e curar todos os seus problemas. Apocalipse, o maior nível de revelação é quando é tirado o véu e você vê o Messias. O apóstolo Paulo fala isso. Hoje vemos em parte, mas então veremos face a face. Mas o que significa isso? Eu quero terminar que você imagine duas cenas comigo. O Antigo Testamento, um sumo sacerdote, ele está entrando no templo. Vou pedir para o Claudinho vir aqui me ajudar, por favor. Tony, você pode vir também, por favor, ajudar? E meu amor, vem para o lado de cá, por favor. Segura aqui. Segura aqui, querido. Imagine a primeira cena. O sumo sacerdote, hoje é dia de Yom Kippur, sacrifício foi feito por ele, bezerro. Depois o sacrifício do bode, um bode é enviado, bode emissário, e o outro bode é sacrificado. Ele pega pela porta oriental, oriente quer dizer antigo, mais antigo, ele passa e ele atravessa o véu e entra no Santo dos Santos. E aqui ele, no propiciatório, coloca o sangue do bode. E aí ele é aceito, e por ser aceito, então ele sai pelo véu. Sim ou não? Perfeito. Segunda cena. Você conseguiu ver essa primeira cena? Jesus, ele é julgado, traído, e ele sai pela porta oriental. E lá fora de Jerusalém ele é morto. E a Bíblia diz que quando ele voltar, ele volta pela porta do Oriente. Perfeito. Só que agora não tem mais véu. Quem tem véu é a noiva. E nas bodas do Cordeiro, ele vem e tira o véu da noiva. E diz: beije-me com os teus beijos. Vem, minha amada. Yom Kippur fala do que foi, do que é e do que há de vir. A única maneira de nós estarmos preparados é deixarmos que o véu da nossa carnalidade, o véu do nosso pecado, o véu da nossa meninice, o véu da nossa teimosia, o véu do nosso rancor, seja rasgado. E só tem uma maneira: confessando os nossos pecados. Quero convidar você, agradecendo meus irmãos que estão me ajudando. Mas se você puder, dobrar os joelhos. Só não vou pedir para o pessoal aqui dobrar o joelho, porque vai ficar estranho para eles tocarem de joelhos. Mas se você não tiver nenhuma dificuldade, tiver menos de 60 anos de idade, não tiver com dor no joelho, não estiver grávida, eu queria te convidar a dobrar seu joelho. Faz a sua oração. Meu Pai, te peço perdão
por tudo que fiz. Falei, pensei, eu senti e te entristeci. Te peço perdão. Meu Pai, te peço perdão por tudo que fiz. Falei, pensei, eu senti e te entristeci. Te peço perdão. Um dia Davi fez essa oração e ele pediu ao Senhor: não me lances fora da tua presença, mas dá-me a alegria da tua salvação. Renova em mim o espírito reto, cria em mim um coração puro, ó Deus. Faz de mim um verdadeiro adorador. Senhor, nessa noite de Kippur, nós abrimos esse tempo de expiação pedindo perdão, Senhor, porque queremos nos encontrar com o Senhor. Queremos estar com o Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, por toda palavra, por todo pensamento, todo sentimento, toda atitude. Tudo aquilo que te entristeceu, que machucou nossos irmãos, que machucou a família, tudo que nos separou do Senhor. Nós pedimos que nessas horas que se seguem, Teu Espírito Santo venha sondar nosso coração, nossa mente, e nos convencer de toda a nossa teimosia, nos convencer de todo o nosso mal. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Mas nessa noite nós te pedimos perdão, Senhor. E nessas horas que se seguem nós clamamos: purifica-nos, lava-nos com Teu sangue, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida. Você pode dizer depois de mim: Senhor Deus, eu te peço perdão por todos meus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que te entristeceram, que me separaram do Senhor, que entristeceram as pessoas, que criaram divisão, contenda. Eu peço perdão, Senhor. Espírito Santo, me mostra cada pecado, cada atitude que eu preciso confessar, até que saia de mim a raiz. Eu não quero, Senhor, um arrependimento superficial. Eu quero um arrependimento genuíno. Eu abro hoje uma estação de Kippur, de expiação pelo sangue do Cordeiro. Se você pode, diga assim: eu me levanto e me apresento no Teu tribunal, justo juiz, que se assenta no trono para julgar as nações. E passo a fazer as minhas confissões nas próximas horas. Eu apresento a minha vida, passo em revista, em nome de Jesus. Diga: eu apresento esse culto racional como oferta ao Senhor. Eu apresento as minhas ofertas, os dízimos,
na abertura desse tribunal. Mas ao sair desse dia, eu entro no melhor tempo da minha história, em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse só um instante antes de comermos e bebemos. Vou pedir para os ministros já irem para a mesa, por favor. Mesmo de pé ainda, todas as vezes que nós nos apresentamos diante de um tribunal, nós temos o direito de dar as nossas alegações, as nossas provas, o nosso testemunho. A grande questão é que nesse tribunal nós somos culpados, porque o que fez Jesus morrer foi o nosso pecado. Então não adianta eu ir dar desculpa, falar que foi o fulano, foi a Beltrana, fui eu que pequei. Meu conselho para você nas próximas horas, se você vai jejuar, ache um tempo nessa noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, para ter um tempo de chorar diante de Deus, chorar por decisões erradas, em todas as áreas da sua vida. Amanhã às 18 horas eu vou estar fazendo uma live no YouTube para entrega do jejum, para os que quiserem. Se você não quiser, amém, te amo, vou orar por você do mesmo jeito, se você não puder. Mas nós vamos estar fazendo essa live para a entrega do jejum e começar a profetizar algo. Porque uma das visões que Deus me deu para esse período agora, nós acabamos de entrar em 5.785 no calendário de Israel. Israel é um relógio de Deus. Israel é a única nação que Deus inventou. É o único povo que Deus fala, ó, eu vou fazer esse povo. Vou criar essa nação, dar nome para a nação, faz tudo. Você está diante de um tribunal agora entendendo uma coisa. As coisas que acontecem com Israel não são acaso. Todo paralelo histórico de catástrofes e bênçãos mundiais estão ligadas ao povo de Israel. E nós estamos no ano de 5.785, Tav, Shin, Pei, Rei. E uma das visões que Deus me deu para esse tempo é que nós estávamos no meio de um deserto e uma tempestade começava a se levantar de vento. Se você já estudou comigo ou estudou um pouco de hebraico, você sabe que o número 5 em hebraico é rei. Tenta aí você, rei. Fecha os teus olhos. Rei é o som disso aqui. Pode abrir os olhos. É o som do vento passando pela janela. Por isso que o símbolo da letra rei é o símbolo de uma janela. Eu vi uma tempestade, eu falei, Deus, agora lascou. Eu estava querendo ver o mar se abrir, eu estava querendo ver a colheita dourada, eu estava querendo ver, e eu vejo a tempestade, o tempo. E aí o Senhor fala, olha para baixo. E eu olhei para baixo. E de repente a areia começou a ser removida. E debaixo da areia tinham tesouros, joias preciosas, pedras preciosas, ouro, prata. E o Senhor disse, o que vocês acham que perdeu, ficou escondido. E o meu vento agora vem para tirar tudo que estava cobrindo o que é de vocês. E eu trago um tempo de restituição. Glória a Deus, guardei para mim. E falei, vou esperar. Quem assiste minhas lives de devocional? Quem assistiu essa semana, quando eu chamei uma moça chamada Dani Yared, de Curitiba? Quem assistiu essa live? Alguém aí assistiu? A Dani Yared teve uma visitação de um anjo que foi até a porta da casa dela e mostrava um negócio que estava enterrado. E ela pegava isso. E de repente ela olhava para trás lá, um monte de cavaleiros, cavalos, todos armados. E aí um vinha e entregava para ela uma bolsinha com joias. Por acaso, a Dani é neta do homem que me ensinou e ensinou o pastor Moisés a famosa frase, aquele que achou na guerra, não acharam ele até hoje. Era um juiz de direito, pastor, cristão, evangélico. Ele já faleceu faz tempo. Por que você está me falando isso, Maurício? Porque eu creio que hoje é um dia para você zerar a conta, porque milagres vão começar a acontecer a partir dessa semana.
Eu creio que a provisão de Deus para coisas que estavam travadas vão chegar. Eu creio que a restituição de Deus vai chegar. Eu tenho muitas outras coisas que eu vou falar nos próximos dias. Nós vamos falar em tabernáculos. Tem um monte de coisa que a gente precisa entender da próxima estação. Mas nada vai acontecer se eu não passar as próximas 24 horas, ou pelo menos as próximas 20, em jejum, oração. Maurício, que tipo de jejum eu faço? Aquele que você puder fazer. Se você tem problema nos rins, não jejue água. Se você está tomando algum remédio controlado, não faça um jejum maior do que o seu médico mandou. A palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Por favor, não seja imprudente. Mas se você pode, jejue até amanhã, para que o Senhor nos lave de dentro para fora, nos limpe. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo pão e junto com a tua serva nós oramos agora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam motzeleh min haaretz letzikaron guf shel Yeshua HaMashiach. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo eternamente, que criaste o fruto da terra, para que com ele nos lembremos do corpo, Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei primin agafen letzikaron dam shel Yeshua HaMashiach. Tu és bendito, eterno, Rei do universo, que nos deste o fruto da vide, para que com ele nos lembremos do sangue de Jesus, a propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos servir você, e à medida que você for servido, o cálice e o pão, você pode sentar. Quando todos estiverem sentados, nós vamos entender que todos foram servidos, aí nós vamos comer e beber juntos. Vamos adorar ao Senhor? Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. As mulheres cantando com a Tamires, os homens orando. Em nome de Jesus, nós oramos. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Vamos do início, os homens comigo e as mulheres orando. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Vamos?
renova-me, Senhor Jesus. Põe o teu coração em mim, põe em mim teu coração. Vamos juntos, homens e mulheres, agora vamos ficar de pé. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Uma vez mais, porque tudo eu preciso. Porque tudo que há dentro de mim necessita sim, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, nós pedimos agora que ao comer e beber sejamos limpos de dentro para fora. Nós comemos e bebemos em memória da sua morte e ressurreição. Comemos e bebemos, Senhor, abrindo esse tempo onde todo o nosso ser é realinhado. Que comece um reset na nossa vida. Espiritual, emocional, mental, físico e financeiro. Diga, eu decido me alinhar com o Senhor. Confessar meus pecados. Me arrepender. E também perdoar. Deixando para trás as coisas velhas, para que tudo novo comece na minha vida. Você pode comer, você pode beber em memória da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Yeshua, o amor de Abba Pai, e a comunhão, a consolação, o poder e a direção